Instituto de Educação e Saúde de Taquara está apresentando Estudos do Livro de Apocalipse, que está sendo apresentado por Diego Silva. Essas aulas foram ministradas aos alunos do IEST em 2009. Ok, vamos abrir em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. A Bíblia Almeida Corrigida Fiel, ela divide o capítulo já em um esboço bastante legal. O prefácio, versos 1 a 3, dedicação, versos 4 a 8, e aí a visão de João começa, a partir do verso 9. Verso 9 a 18, a visão de João. Pelo menos a visão inicial. Jesus é quem aparece a João. As características desse semelhante ao Filho do Homem que aparece a João, muito parecido com aquele Miguel que aparece a Daniel em Daniel capítulo 10. Antes de ver alguns detalhes de Jesus, vamos voltar para a parte da dedicação. A dedicação vem do Pai, do Espírito Santo, do Filho, como nós vimos. Nós já vemos nesses versos algumas características de Cristo, que ele é o primogênito dentre os mortos. Nós descobrimos que isso tem a ver com Jesus é mais proeminente dentre os que ressuscitou, sendo que sem ele ninguém ressuscitará, ou ressuscitaria. E também fala dele como príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, aquele que nos lavou dos nossos pecados. Também no verso 7 fala que ele vem com as nuvens do céu, e todo olho o verá. Só para vocês terem como interpretar nuvens do céu, nuvens significam anjos na profecia bíblica. Nuvens significam anjos. Vamos provar isso rapidamente. Eis que Jesus vem com as nuvens e todo olho o verá. Então, não estamos falando aqui de nuvens literais, mas nuvens simbólicas. Aqui no livro de Mateus, capítulo 24, vamos abrir em Mateus 24, 30, para interpretar nuvens. Diz assim, Jesus mesmo falando a respeito de sua vinda. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre, qual é a próxima palavra? As nuvens do céu, com poder e grande glória. Então aqui esse texto corresponde muito bem com o Apocalipse 1:7. E no verso 31, nós vemos o quê? E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Essa passagem não fica tão claro que as nuvens representam anjos, mas vamos ver outros textos. Vamos abrir em Mateus 26, 64. Disse-lhe Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve. Jesus está falando aqui ao Sinédrio. E lembrem, em Apocalipse 1:7 fala que todo olho o verá, inclusive quem? Os que o crucificaram. Jesus disse aqui para o Sinédrio: vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre o quê? As nuvens do céu. Mais uma vez não ficou tão claro, né? Tudo bem. Jesus vem com as nuvens do céu e Jesus também vem com os anjos, mas esses textos não disseram tão claramente que nuvens representam anjos. Vamos abrir em Salmo
104, verso 3. Salmos 104, verso 3. Falando do Senhor, põe nas águas as vigas das suas câmeras. Faz das nuvens o seu quê? Carro. Anda sobre as asas do vento. Então, o Senhor faz das nuvens o seu carro. Vocês viram? Nuvens, simbolicamente, carros do Senhor. Mas o que são os carros do Senhor? Salmos 68, 17. Salmos 68, 17. Diz assim: os carros de Deus, tem como ser mais claro? Os carros de Deus são o quê? 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Os carros de Deus são milhares e milhares de anjos. E os carros de Deus são representados pelas nuvens. Eis que vem com as nuvens, os carros, os anjos do céu. Mateus 25, 31. Mateus 25, 31. Diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então Jesus vem com anjos. Em Apocalipse 1, 7, ele vem com as nuvens. É a mesma coisa. Também você pode ver Mateus 16, 27, 2 de Tessalonicenses 1, 7, Apocalipse 1, 7. Vamos voltar então ao Apocalipse. Por que então, na dedicação, tem essa passagem, eis que ele vem com as nuvens do céu? No primeiro capítulo de Apocalipse, nós temos um vislumbre do livro todo. As características de Jesus em Apocalipse 1, elas são mencionadas novamente em outro contexto no livro de Apocalipse para enfatizar atributos de Cristo, o papel de Cristo na redenção do homem e eventos vindouros nos quais Jesus terá uma participação principal. Então aqui tinha que ter, na dedicação do livro, uma passagem que falaria sobre a segunda vinda de Cristo, porque toda a profecia tem o objetivo de apontar para um evento culminante na história da raça humana, e é a segunda vinda de Cristo. Assim como no Antigo Testamento, as profecias visavam apontar o povo para o primeiro advento de Cristo, você pode ver que praticamente cada 10 versículos do Novo Testamento, um versículo fala sobre a segunda vinda de Cristo. Isso é uma estimativa que foi feita pelos autores de comentários. Para cada 10 versículos, um fala do segundo advento de Cristo. Ou seja, esse é o clímax, é o evento culminante. Então, a profecia ela visa apontar para este evento. Eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Jesus, ele é o princípio e ele é o fim. O Todo-Poderoso, o que é, era e há de vir. Nós não vamos poder demorar muito em todas as características, então eu quero enfatizar algumas. Vamos para o versículo 14. Apocalipse 1, 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Vamos primeiro falar sobre o seu cabelo, como a lã branca. Vamos falar sobre branco. E isso aparece novamente em Apocalipse, então vamos já identificar
o que branco simboliza na profecia. Vamos primeiro para Daniel capítulo 7, verso 9. Daniel 7, 9. Aqui nós temos a descrição de Deus Pai. Daniel disse: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. Aqui então nós temos a descrição de Deus, tem cabelo como pura lã, vestes brancas. Vamos para Mateus 17, 2. Mateus 17, 2, aqui nós temos a descrição de Cristo na transfiguração, ou seja, um vislumbre da glorificação. Diz assim: e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Outro texto, o anjo que apareceu na ressurreição, João 20, verso 12. João 20, 12. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outros aos pés. Então, branco representa pureza, justiça, inocência. Os seres celestiais não caídos são puros, santos e inocentes. Por isso, cada vez que você vê anjos na Bíblia, como estão vestidos? Vamos abrir em Atos capítulo 1. Lembra quando Jesus ascendeu e os discípulos estavam olhando para Jesus subindo aos céus? Diz assim no verso 9: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de quê? Branco. Então, não se esqueçam, branco representa o quê? Pureza, santidade, inocência. Então, quando você vê branco em Apocalipse, você vai pensar em quê? É por isso que a besta de Apocalipse 17, ele não está revestido de branco, mas sim de escarlata. Existe um contraste que nós vamos ver mais tarde. Então, Jesus vestido de branco. Vamos voltar para Apocalipse 1. Ainda no verso 14, o que mais diz? E os seus olhos como chama de fogo. Vamos identificar. Os seus olhos como chama de fogo. Vamos primeiro buscar a resposta dentro do próprio livro de Apocalipse. O que disse a irmã White sobre o livro de Apocalipse? Todos os livros da Bíblia, como é? No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Sempre, quando você vê algum texto, alguma expressão um pouco difícil de se entender, às vezes você não consegue entender o significado, normalmente a resposta está ou no próprio livro de Apocalipse, a interpretação, ou em outra parte da Bíblia. Antes de ir para outra parte da Bíblia, o ideal seria buscar no próprio livro. Como vocês, alguns até fizeram ontem para leitura, vocês não encontraram a resposta de uma pergunta do capítulo de Atos dos Apóstolos, aí vocês fizeram uma pesquisa. Existem programas de Bíblia, software, e você pode fazer pesquisas, por exemplo, todas as passagens da Bíblia que tem a palavra branco. E aí você vai fazendo uma comparação para ver em que circunstâncias essa palavra é usada. Ou você pode também fazer uma pesquisa, por exemplo, olhos como chama de fogo. Aí para eu saber onde é que encontra essa expressão, olhos como chama de fogo, sem ter que ler de Gênesis a Apocalipse,
isso seria uma forma muito difícil, nós temos algo chamado concordância bíblica. Então, para eu pesquisar em todos os lugares onde essa expressão se encontra, e melhor ainda, software de concordância bíblica, onde você só digita a frase e aí vai aparecer todas as referências com essa expressão. Então, por exemplo, olhos como chama de fogo. Apocalipse capítulo 2, verso 18. Na apresentação de Cristo à igreja de Tiatira, isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. É a mesma expressão? A mesma expressão. Então vamos lá. O que significa Jesus ter olhos como chama de fogo? O próprio contexto de Apocalipse 2 vai revelar. Olha o que diz no verso 23. Jesus disse assim: e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Por favor, me diz, o que significa Jesus ter olhos como chama de fogo? Os olhos de Jesus sonda os corações, ele penetra, não é igual aos olhos humanos. Eu só posso ver ações, eu só posso julgar o exterior, eu posso julgar as palavras, eu posso até deduzir e fazer inferências e concluir quais são as suas intenções, mas só Jesus, ele sonda o coração. Por exemplo, a Glaucia está com uma blusa preta, isso eu posso dizer com certeza, eu posso declarar como fato. Mas dizer o que a Glaucia está pensando, eu posso deduzir, eu posso inferir, eu posso especular. Mas quando Jesus olha para ela, Jesus não está deduzindo, ele está penetrando, e é como se ele estivesse olhando para um computador e vendo tudo que passa no HD. Então eu vou dar alguns textos para nós confirmarmos, agora fora do Apocalipse. Você pode comparar no próprio Apocalipse, também menciona em Apocalipse 19:12, olhos como chama de fogo, isso no contexto da segunda vinda de Cristo. Outro texto, falando sobre olhos como chama de fogo, Jó 34, 21 e 22. Jó 34, 21 e 22. Estamos interpretando olhos como chamas de fogo. 34, 21 e 22. Porque os olhos do Senhor estão sobre os caminhos de cada um. E ele vê o quê? Todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Os olhos do Senhor vê tudo. Por isso também nós vemos que o Espírito Santo é comparado com os 7 olhos de Cristo. Visão perfeita, vê tudo, sonda perfeitamente tudo. Mais alguns textos, vamos abrir em 2 de Crônicas 16, 9. 2 de Crônicas 16, 9. Diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Vamos abrir então em Hebreus 4:13, outra passagem, referindo aos olhos como chama de fogo. Hebreus 4:13. Diz assim a palavra de Deus: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Os olhos do Senhor como chama de fogo. Agora, por que fogo aqui é mencionado? O que fogo tem a ver com o caráter de Deus? É um fogo
consumidor. Então, os olhos de Cristo não apenas penetram, mas é um fogo consumidor. Ou seja, o pecado, ou ele é purificado, ou ele é consumido na vida da pessoa. Os olhos como chama de fogo. O pecado não subsiste. Verso 15 de Apocalipse 1. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Vamos analisar os pés que são refinados numa fornalha. Isaías 48:10. Isaías 48:10. Eis que já te purifiquei, mas não com a prata. Escolhi-te na fornalha da aflição. Apocalipse 1:15. Os pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, está se referindo à aflição pela qual Cristo passou. Ele está dizendo, com essa visão, eu passei por aflição. Eu passei pela fornalha de fogo. Por quê? Porque todos os servos de Cristo também passarão. Então ele se apresenta como aquele que passa pela fornalha de fogo. Também disse no verso 15, a sua voz como a voz de muitas águas. O que águas representam em Apocalipse? Apocalipse 17:15 diz que águas representam povos, línguas, nações, tribos, etc. Vamos abrir em Apocalipse 19:6. Apocalipse 19:6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão. De quem será essa voz como a voz de uma grande multidão? Bom, em Apocalipse 1 fala que a voz de Jesus é a voz de muitas águas. Se águas representam multidões, então essa voz de grande multidão poderia ser a voz de Cristo. E como que a voz de muitas águas? E como que a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Vamos ver outros textos. Daniel 10:6. Daniel 10:6. Falando aqui de Miguel, Jesus, que apareceu a Daniel. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, isso nós já vimos, e os seus braços, seus pés brilhavam como bronze polido, também já vimos, e a voz de suas palavras eram como a voz de uma multidão. Continuando aí com esse pensamento, a voz de muitas águas, a voz de uma multidão, vamos para Ezequiel 1:24. Ezequiel 1:24. E andando eles, ouvi um ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. Então, a voz de muitas águas como a voz do Onipotente. Ezequiel 43:2. Ezequiel 43:2. Eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de quê? Muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. A voz de Deus como a voz de muitas águas. Mais um texto. Salmo 29:4. Salmo 29:4. O que representa essa voz? Nós sabemos que é de Deus, de muitas águas, de muitos povos.
de exército, tudo isso que nós vimos. A voz do Senhor é o quê? Salmo 29:4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Então essa voz de muitas águas representa poder. Em Ezequiel nós vimos que era a voz do Todo-Poderoso, o Onipotente. Mais um. Isaías 30:30. Isaías 30:30. E o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira e labareda de fogo consumidor, raios e dilúvio e pedras de saraiva. Continuando, vamos voltar para Apocalipse 1, vamos para o verso 16. Então Jesus, ele tem os olhos que penetram, ele tem uma voz que é poderosa e majestosa, ele tem pés que já passaram pela estrada da aflição. Vocês estão conseguindo entender o porquê que o que precede a visão de Apocalipse é essa visão de Cristo? Seus atributos, suas experiências, sua função na condução da igreja até a vitória. Apocalipse capítulo 1, verso 16, ele tinha na sua destra 7 estrelas. Coisa mais fácil de interpretar aqui, estrelas. Verso 20, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E esses 7 anjos, nós vamos descobrir, representam os 7 ministros das 7 igrejas. Como se Jesus estivesse dizendo, os líderes da minha causa, eu carrego na minha destra 7 estrelas. Continuando. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Vamos falar sobre a aguda espada de 2 fios. O que é a espada? Vamos primeiro em Apocalipse 19:15. Identificando espada. O que representa espada no Apocalipse e na profecia. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Então aqui nós vemos não a interpretação de espada, mas que quando Jesus voltar ele vai ferir as nações com a espada. Que seria espada? Vamos lá. Vamos abrir em Isaías 49:2. Isaías 49:2. E fez a minha boca como uma... Qual é a próxima palavra? Espada aguda. Então, minha boca como espada aguda. Vamos agora para o livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então a palavra de Deus é como o quê? Espada de 2 gumes. Mais uma passagem para confirmar que espada representa a palavra de Deus. Efésios 6:17. Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, espada igual a palavra de Deus. Voltando então a Apocalipse 1. Apocalipse capítulo 1. Última parte do verso 16. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Alguns textos para vocês analisarem seu rosto como o sol. Apocalipse 22:5. Apocalipse 21:23. Apocalipse 10:1. Malaquias 4:2. Esse é o melhor texto. 2 de Coríntios 4:6. 2 de Tessalonicenses 2:8.
e Hebreus 1:3. No verso 17, Apocalipse 1:17, e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Não sei se vocês já observaram na Bíblia, quando uma pessoa ela se depara diante da presença de Deus, a reação não é de celebração, não é de pulos e gritos e dança, mas é de uma profunda reverência e humilhação. Vocês podem ver, por exemplo, alguns exemplos. Êxodo 34:8, Moisés. Deuteronômio 9:18, 25. Isaías 6:5. Ezequiel 1:28. Daniel 10:8. E Atos 22:7. Saulo, quando ele recebeu a visão de Cristo. Compare esses textos com Daniel 1:17. A reação do homem não é de ostentação, celebração, demonstração de tudo que hoje nós vemos na adoração popular do mundo evangélico, mas é de uma humilhação e reconhecimento de quem Deus é e quem é o homem. Se você vê em Apocalipse capítulo 4 e 5, a adoração dos anjos diante do trono de Deus. E é interessante que isso não é feito porque eles são programados a agirem dessa forma. Não é igual um computador ou um alarme que você programa e ele faz o que você quer porque assim ele é programado. Não é assim. É por livre, espontânea vontade. Reconhecimento de quem Deus é. No verso 17, quando João reagiu dessa forma, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aqui nós sabemos que é Jesus. Não temas, essa expressão não temas, outra expressão muito comum na Bíblia, quando Deus vê o seu servo reagindo dessa forma, ou temendo por qualquer outro motivo. Gênesis 15:1, Gênesis 26:24, Gênesis 46:3, Josué 8:1, Isaías 41:13, Daniel 10:12. Não temas. Jesus também, muitas vezes aos seus discípulos, não temas. Verso 18, eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. A visão do Apocalipse traria ânimo e esperança àqueles que estariam passando por perseguições, estariam sendo ameaçados com sua vida. Jesus diz, eu fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho as chaves da sepultura. Eu venci a morte. Ok, agora vamos para o capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Antes de continuarmos, agora nós vamos entrar no estudo das 7 igrejas e nós vamos observar nas 7 igrejas que nós temos um esboço de cada igreja. Existe uma abordagem consistente que Jesus faz ao apresentar-se a cada igreja. Primeiro ele começa com uma introdução de si mesmo. Por exemplo, olha em Éfeso. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Essa foi a introdução. Jesus se apresenta como aquele que anda no meio dos 7 castiçais
e tem na sua destra as 7 estrelas. E nós podemos interpretar isso baseado no capítulo anterior, porque essas características de si mesmo que Jesus apresenta na introdução, elas muitas vezes já teriam aparecido no capítulo 1, na visão inicial que João teve. Qual é a importância da introdução de Cristo às igrejas? Fazendo uma pergunta aí. A introdução de Cristo às igrejas, ela revela a necessidade da igreja. No caso, nas 7 igrejas, a necessidade de cada período histórico da igreja. Então, no período de Éfeso, Jesus se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas na sua destra e ele está no meio dos 7 castiçais. Nós vamos ver depois a fundo o que isso significa. Aí no verso 2, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achaste mentirosos e sofreste e tens paciência e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Verso 2 e 3, nós temos a aprovação. Ele está elogiando, podemos dizer o elogio de Cristo. Eu conheço a tua paciência, o teu amor, a tua fé, as tuas obras, que vocês não suportam apostasia, iniquidade, etc. Aí no verso 4, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, a repreensão. Aí no verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Remédio, a solução. O verso 6 se encaixa na aprovação e elogio. Normalmente isso não acontece, de fugir da ordem, mas nesse caso aqui em Éfeso tem mais um elogio no verso 6. Tens, porém, isto, que odeias as obras do Nicolaitas, as quais eu também odeio. Verso 7, a promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Em todas as igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, nós vamos ver esse mesmo esboço. Tenham em mente que a promessa é somente para aqueles que recebem e aplicam o remédio. Sempre quando você vê na promessa ao que vencer, esse ao que vencer se refere àquele que tomou remédio. Ou seja, interpreta para mim, em Apocalipse 2:7, ao que vencer. O que significa ao que vencer em Apocalipse 2:7? Antes de responder, pensa no seguinte: o remédio ou a solução está diretamente relacionado com o quê? A repreensão, o problema. Qual é o problema da igreja de Éfeso? Perdeu o primeiro amor. Então, o remédio é para que
Qual é o objetivo desse remédio? Restaurar o primeiro amor. Então, ao que vencer em Apocalipse 2:7 é ao que encontra novamente o quê? Primeiro amor. Então, assim nós interpretamos contextualmente os versículos. Então, Jesus ele se apresenta no primeiro versículo de Apocalipse 2 como aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e ele anda no meio do castiçais. As 7 estrelas representam 7 anjos, 7 ministros, os ministros da igreja em todas as épocas. Isso foi confortador para João, porque João era o último dos apóstolos. E como ficaria a igreja depois da morte do último? Então, essa introdução é relevante para a igreja de Éfeso, que representa a igreja apostólica do ano 31 ao ano 100. Jesus é aquele que tem em sua destra, ele carrega em sua destra os seus ministros. Jesus é aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Os 7 castiçais representam as 7 igrejas. Jesus é aquele que vai estar no meio da igreja durante todos os séculos. Mais uma vez, uma mensagem relevante para aquele período. Um período de incerteza. Qualquer movimento novo tem uma certa vulnerabilidade, incerteza. Vai perdurar? Vai triunfar? Vai para frente ou não? Então, a apresentação ou a introdução de Jesus é relevante para aquele período baseado nas necessidades da igreja naquela época. E sendo que era o primeiro século da igreja recém-nascida, recém-estabelecida, Jesus se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas em sua destra e ele anda no meio dos 7 castiçais. Quando aqui Jesus está dizendo escreve, e isso é escrito então para a igreja daquela época, descrevendo as necessidades, o que é bom e o que é ruim da igreja na época, o apelo, o remédio e a promessa, aqui é a igreja militante. Essas palavras elas são direcionadas ao trigo e o joio. Mas a diferença então no final entre o que é trigo e joio, igreja militante, igreja triunfante, é quem aplica o remédio e quem terá condições de reclamar a promessa. Isso vai ficar mais claro quando nós estudarmos a igreja de Laodiceia. Continuando então no capítulo 2, verso 2. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Aqui nós temos uma referência como foi a igreja apostólica. Ela foi uma igreja ativa, uma igreja fervorosa, crescente, triunfante, cheia de fé e abnegação, principalmente no início. Eu vou dar para vocês alguns textos. Vamos abrir, por exemplo, em 1 de Tessalonicenses 1:3. Olha o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. 1 de Tessalonicenses 1:3. Paulo disse assim: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Então aqui nós vimos trabalho, paciência, nós vimos obras. Nós temos vários textos no Novo Testamento que falam sobre o amor, a paciência, as obras, o trabalho da igreja primitiva.
Atos 2, 44 a 47, Tiago 2, 14 a 17, 3 de João 3 a 6, 1 de Timóteo 5, 17, 2 de Coríntios 6, 4. Agora, quando falamos de obras, isso pode estar se referindo ao espírito abnegado da igreja em relação ao dar-se termos de bens materiais e recursos para o avanço da causa de Deus. Tiago fala de boas obras no contexto de dar, ou seja, não mandar o seu irmão e dizer eu estou orando por você, mas fazer algo pelo teu irmão. E esse espírito existiu na igreja primitiva. Obras, então, se refere a obras de se doar pela causa. Agora, trabalho pode se referir ao trabalho evangélico, trabalho de evangelizar o mundo em uma só geração, como está escrito em Colossenses 1, 23, que todo evangelho foi pregado em uma geração. E paciência está diretamente relacionado com perseguição, como a igreja sofreu perseguição no primeiro século. Romanos 5, 3, 2 de Tessalonicenses 1, 4, 2 de Coríntios 6, 4. Além disso, fala que a igreja primitiva não pôde sofrer os maus. Isso está se referindo à intolerância da entrada de apostasia na igreja no primeiro século. Por exemplo, Atos 5, 1 a 5, Ananias e Safira. Filipenses 3, 2 e 3. Também diz, puseste à prova os que dizem ser apóstolos. Paulo, ele advertia muito contra falsos apóstolos. 2 de Coríntios 11, 13 a 15, Gálatas 1, 8 e 9. E a última parte do verso diz, e tu os achaste mentirosos. 1 de Timóteo 6, 3 a 5, 1 de João 2, 4 e 22. A igreja primitiva, a igreja apostólica, não era um terreno tão fértil para heresias e apostasia. Apesar de que no final do século I começou a penetrar anticristos, entrariam no meio dos anciãos, mas de uma forma geral, uma igreja perseguida, como foi a igreja do primeiro século, ela não se encontra em apostasia tão facilmente. A igreja que vive em tempo de paz, quase inevitavelmente cai em apostasia. Você pode ver que a nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nas primeiras décadas, foi uma igreja fervorosa, bem-sucedida, poderosa, porque era um período de luta e sacrifício e abnegação e perseguição e rejeição das demais igrejas protestantes. E isso tende a unir os irmãos, mas em momento de paz é um terreno fértil para apostasia. Isso também se aplica a instituições. Instituições podem começar com o espírito abnegado e assim, doutrinariamente e no espírito a união, mas com a prosperidade material acompanha então a degradação espiritual. E é interessante que no verso 3, e sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Mas, verso 4, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Amanhã nós vamos descobrir como, no primeiro século, a igreja iniciou esse processo de perder o primeiro amor. Por quê? Porque igrejas perdem o primeiro amor. Porque instituições perdem o primeiro amor. Porque indivíduos
que se convertem a Cristo com o tempo vão se esfriando. Estudaremos isso amanhã.